Olha, eu costumo dizer para as pessoas que o inverno é uma época do ano linda, ou principalmente os céus do inverno ficam maravilhosos e incrivelmente lindos. Porém, o frio vem junto, né? Quem gosta de frio, que aproveite porque chegou o momento. Ainda mais aqui se tratando de Nova Friburgo, minha Nossa Senhora. Não é frio, é gelo. Mas, enfim, para esse iniciozinho aí falando que realmente aqui tá bem frio. É, Só para você ter uma ideia do frio, aqui tem dias na manhã, que eu acordo todo dia 5h30, tá por volta de 8 graus, 7 graus, 6 graus. E não estamos no inverno ainda. Imagina quando chegar que é muito frio. Para quem gosta, aproveite. Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, vai e se divirta, porque aqui realmente é bem gelado. Mas, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é o poder da leitura na transformação pessoal da sua vida. Olha, se você não sabe disso, tá na hora de acordar para a vida. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro para vocês. Porque, assim, olha, eu falar sobre leitura é a mesma coisa do que chover no molhado. É a mesma coisa do que eu falar que você tem que respirar. É a mesma coisa que eu tenho que falar que você tem que cuidar da sua saúde. Você precisa ler no decorrer da sua vida. É fundamental. E eu falo isso para vocês porque a leitura é um dos braços mais importantes do seu desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, espiritual, psicológico, qualquer área da sua vida, a leitura vai te ajudar. Cláudio, vai me ajudar no meu relacionamento? Vai. Cláudio, vai me ajudar na parte financeira? Vai. Cláudio, vai me ajudar a ter mais coragem para abrir um negócio? Vai. Cláudio, vai me ajudar a ser uma pessoa mais emocionalmente estável? Vai te ajudar em tudo, porque tem livro de tudo que é tipo. Então, assim, você tem que entender que o livro, de fato, ele tem que ser um aliado da sua vida, não um inimigo, não um cara que você tem que passar longe, não aquele familiar que você só vê uma vez no ano. O livro tem que ser um constante, é como se fosse a tua esposa ou o teu marido que você vê todo dia. Diariamente você precisa cultivar esse relacionamento. Enfim, a leitura é tudo de bom. Eu, Cláudio, sou suspeito a falar, até porque eu leio todos os dias. Mas não somente eu, como qualquer outro tipo de pessoa que você vai encontrar que tem sucesso na vida, financeira, emocional, espiritual, em qualquer área da vida, você vai ver que essa pessoa ela separa um tempo do dia dela para fazer uma leitura. E aí pode ser uma leitura de qualquer livro. Se você quer ler um livro bíblico, se você quer ler um livro religioso, se você quer ler um livro de motivação, se você quer ler um livro sobre finanças, independente do livro que você deseja ler. Mas assim, é importante que você entenda que a leitura é fundamental. E eu falo para vocês que não é só o Cláudio que está falando. É desde as civilizações mais antigas do nosso planeta, no Antigo Egito, na Mesopotâmia. Se você teve na escola, você vai lembrar desse nome, né? Mesopotâmia. Então, no surgimento da humanidade de fato, as pessoas escreviam para guardar conhecimentos para a prosperidade. Ou seja, para a posteridade. O que significa isso? Eles escreviam para que as pessoas elas já pensavam no seguinte, no Egito Antigo, na época da Mesopotâmia, eles falam assim, vamos escrever porque alguém sim pode se lembrar do que a gente fez, dos fatos que a gente fez, daquilo que a gente construiu, não somente nas esculturas, nas coisas enormes, nas imensidões, numa pirâmide, numa esfinge, não somente nisso, mas nos conhecimentos que a gente pode agregar para essas pessoas, para que a posterioridade consiga fazer, repetir e, além de tudo, melhorar. Depois, do Antigo Egito, veio a Grécia Antiga, e é um dos berços do conhecimento e da humanidade de fato, a humanidade pensante. Eu sou muito fã da Grécia e eu falo para vocês assim: na Grécia veio os manuscritos, os livros, as reflexões e a disseminação do conhecimento. Muito na época do Antigo Egito eram mais manuais, de fato, um passo a passo do que tem que ser feito, mas já na Grécia Antiga eram mais reflexões, eram pensamentos, eram conhecimentos que eles disseminavam em manuscritos e entregavam para outras pessoas ou até mesmo vendiam
esse tipo de conhecimento e esse tipo de conteúdo. E, posteriormente, a gente veio para revista, para jornal, até que a gente chegou nos dias de hoje, que a gente está utilizando demais a rede social. Só que, até hoje, a leitura ela continua sendo crucial como ela foi há séculos atrás. E ela vai continuar sendo importante posteriormente. Eu falo isso para vocês que já em algum vídeo, ou alguma live que eu já fiz, eu já falei sobre a sociedade estar se tornando burra, que de fato ela está pela falta de leitura, pela falta de profundidade, pela falta da busca do conhecimento. E aí a leitura ela vai te trazer isso. E aí eu vou te trazer só alguns benefícios para você entender como você pode se desenvolver como um ser humano através da leitura. E eu falo isso para vocês porque isso são benefícios importantes para mim, tá? Existem milhões de benefícios da leitura. Você pode procurar na internet e vão aparecer milhões. Mas eu vou te falar para mim quais são os melhores benefícios da leitura e que fizeram diferença na minha vida. Primeiro de tudo foi o aumento do meu conhecimento. Bom, eu me tornei, quando eu passei a ler, uma pessoa mais intelectual, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa com mais informações relevantes, uma pessoa mais profunda. Ou seja, se alguém precisasse de alguma ajuda, ou se alguém precisasse de alguma coisa relacionada a um tema que eu me aprofundei, as pessoas iam me perguntar. Ou até então, se eu estou no meio de uma conversa, uma roda de amigo, as pessoas estão falando de alguma coisa e eu tenho uma informação muito legal e muito relevante relacionada àquele tema. Sim, eu posso vir a falar. Então, eu falo para vocês que, assim, a leitura ela vai te dar uma riqueza, uma vastidão de conhecimento e repertório que, assim, não tem como. Eu falo para vocês isso porque eu posso entrar no meio de qualquer roda de pessoas que eles vão estar falando sobre algum tipo de tema, eu vou entender, eu vou escutar. Talvez eu não tenha aprendido sobre aquele tema, mas eu provavelmente vou ter lido alguma coisa sobre aquele tema e vou conseguir fazer uma conversa e uma comunicação com essas pessoas que às vezes nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. Não vou querer me destacar no meio das pessoas, mas às vezes eu vou querer acrescentar algo que as pessoas vão falar assim: nossa, gostei do que esse cara falou. Então, assim, esse aumento de conhecimento te torna uma pessoa mais o quê? Mais interessante. E aí as pessoas passam a se interessar muito mais em você através do conhecimento que você tem, não através do que você tem no bolso. Porque muita gente não tem dinheiro. E aí você, se você não tem dinheiro, como que você vai se tornar uma pessoa mais atraente, uma pessoa mais atrativa, uma pessoa mais interessante? Através do seu conhecimento. E um livro custa 20, 30, 50 reais. Às vezes custa até menos, porque tem livro que custa 10 reais. Então, assim, eu falo isso para vocês porque, de fato, é extremamente barato o conhecimento e barato você se tornar uma pessoa muito mais interessante, muito mais inteligente. Então, assim, você tem esse primeiro benefício. Eu falo para mim porque isso foi sensacional. Eu aumentei demais o meu conhecimento, eu passei a conversar com mais pessoas e ter uma conversa muito melhor com as pessoas por causa da leitura. Eu consigo fazer um vídeo, às vezes, de 50 minutos, uma hora, manter uma live de uma hora, não é só por causa do meu roteiro, mas muito porque eu tenho na minha cabeça e o que eu tenho de informação que eu posso oferecer para as pessoas. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante, que valorizou demais a minha vida, que foi o aumento do conhecimento. O segundo ponto que foi um benefício enorme na minha vida quando eu passei a ler com mais frequência foi a melhora do vocabulário, da minha escrita e da minha comunicação. Eu coloquei esses três juntos porque, de fato, um complementa o outro. Quando eu tenho um vocabulário melhor, quando eu leio, eu exploro um vocabulário melhor. Eu utilizo e aprendo palavras novas que eu consiga usar num determinado contexto. Por exemplo, se for uma pessoa que não lê, dificilmente ela vai conseguir, primeiro, manter um vídeo longo durante um período longo de tempo, porque ela não tem tanta profundidade e tanto conhecimento. Segundo, ela não vai ter tanta forma para falar e convencer as pessoas. Às vezes a pessoa vai ficar naquele né, vai ficar assim toda hora. E você percebe que nos meus vídeos eu não tenho tanto isso. Obviamente eu não sou perfeito, eu paro para respirar, eu paro para pensar. Eu tenho sim não sou perfeito, eu sou perfectível, eu vou a cada vez mais aprendendo, mas eu tenho um vocabulário mais vasto, um vocabulário mais rico, porque eu consigo ler mais e eu consigo aprender mais palavras para poder utilizar. Ao invés de você utilizar palavras básicas, você usa outras palavras semelhantes. Você usa, às vezes, sinônimos parecidos. Então, assim, você consegue sinônimos parecidos, foi péssimo, né? Você usa sinônimos.
Então, assim, você consegue mesclar isso e você consegue trazer a sua comunicação de uma forma mais interessante. Além disso, eu consegui melhorar muito a minha escrita. Eu sou um cara que eu sempre gostei muito de escrever cartas. E quando eu não lia, muitas minhas cartas eram muito rasas, muito pobres. Às vezes eu escrevia umas cartas, cartinha de amor, às vezes, ou carta para alguém de aniversário, ou às vezes mandava uma mensagem para a pessoa. Eu gostava de escrever, sempre gostei. E às vezes eu escrevia uma página somente, às vezes eu escrevia poucos parágrafos, e hoje eu consigo escrever 2, 3, 5, 10 páginas, se for necessário. Por quê? Porque através da leitura eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais vocabulário, eu consigo escrever mais, eu consigo manter uma linha de raciocínio maior por um tempo maior. E além de tudo, eu melhorei demais a minha comunicação. Eu consegui ter falas melhores, eu consegui persuadir melhores as pessoas, eu consegui convencer melhor as pessoas através da minha fala. A minha comunicação melhorou demais por causa da leitura. Por quê? Porque eu tenho mais conhecimento, porque eu tenho mais temas, porque eu tenho uma vastidão muito maior de repertório. Então, assim, tudo isso melhora a tua vida através da leitura. Eu melhorei demais o meu vocabulário, minha escrita, minha comunicação através da leitura, que eu entendi que de fato eu precisava começar a fazer lives, vídeos, porque eu somente dava aula, não acabava aparecendo muito nas redes sociais. E agora, de fato, eu tenho aparecido. Então, assim, tudo isso favorece demais o meu desenvolver através da leitura e eu continuo lendo até hoje. Outro benefício que me ajudou demais, a leitura me ajudou pra caramba em cima disso, foi o desenvolvimento da minha criatividade. Os livros têm um poder imenso de aguçar a tua imaginação. O livro tem um poder imenso de te explorar novas ideias, novas soluções que anteriormente você achava que era impossível. Então, eu gosto muito da leitura porque, às vezes, em alguns momentos, você acha que você está meio perdido, que você não tem solução, mas quando você lê um livro interessante, você fala assim: eu acho que tem solução para isso daqui. Eu acho que eu tenho um tipo de resolução para isso. Eu acho que eu tenho um tipo de coisa que possa resolver essa situação. Então, tudo isso é muito bom. Eu desenvolvi demais a minha criatividade, não só para resolver problemas, mas para resolver a minha própria vida. Às vezes, eu quero abrir um novo curso, quero fazer um novo projeto, quero fazer alguma coisa nova. Eu tenho a criatividade de conseguir utilizar o meu repertório mental para conseguir fazer uma coisa nova. Às vezes eu quero dar um presente, às vezes eu quero ajudar alguém, às vezes eu quero fazer alguma coisa bacana, algum evento diferente. Eu consigo utilizar minha criatividade para que isso de fato atraia mais as pessoas, que prenda mais a atenção das pessoas. E isso me ajudou demais, ok? E além de tudo, outra coisa que me ajudou, só mais dois benefícios que eu quero dar para vocês. Esse benefício, para mim, é fundamental que vocês entendam: a neuroplasticidade. A leitura ela me ajudou demais a fazer com que a minha neuroplasticidade aumentasse. E eu já abordei um vídeo anteriormente falando sobre isso, mas volto a falar sobre a neuroplasticidade aqui para vocês, que é o seguinte: neuroplasticidade é a nossa capacidade que o nosso cérebro tem de crescer e expandir. Fica tranquilo, você não vai ficar cabeçudo. Mas é a capacidade que o nosso cérebro tem de absorver novos conhecimentos com mais velocidade, com mais facilidade e com menos tempo, ok? Então, assim, eu quero que você entenda que a neuroplasticidade ela é a capacidade inata do ser humano de desenvolver o próprio cérebro. O nosso cérebro é totalmente moldável, por isso que chama neuroplasticidade. Ela é plástica, ela é moldável, ela é esticável. Então, assim, o nosso cérebro ele consegue expandir. E da forma que ele consegue expandir, quando a gente absorve mais conhecimentos, a gente expande mais o nosso cérebro, a gente se torna uma pessoa mais inteligente, a gente consegue aprender muito mais com mais velocidade. Eu hoje consigo ler um livro de uma forma muito mais rápida, eu consigo fazer resumos muito mais rápidos, eu consigo desenvolver leituras dinâmicas, eu consigo fazer coisas muito melhores hoje do que eu consegui alguns anos atrás. Por quê? Por causa dessa minha neuroplasticidade que eu fui desenvolvendo através da leitura. E o último benefício, não menos importante, que é a redução do estresse. E eu falo para vocês o seguinte: Cláudio, estou estressado e vou começar a ler. Não faça isso. Primeiro, porque você não vai filtrar nada na leitura, tá? Dificilmente vai filtrar. Mas eu falo para vocês que às vezes você está estressado, às vezes você está num dia a dia ruim, pesado, cansado e assim, extasiado.
O que acontece? A leitura, ela tem um poder grande de abaixar a tua taxa de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você fica ali lendo, você fica imerso. Quando você fica nesse momento imerso, você começa a diminuir os seus níveis de ansiedade, você diminui as suas taxas de cortisol, você diminui o seu batimento cardíaco porque você está concentrado ali. Você está prestando atenção ali, focado ali. Então, isso é muito importante e me ajudou demais. Eu separo todos os dias da minha manhã para ler. E quando eu não leio, eu fico um pouco mais irritado. Por quê? Porque eu não fiz uma coisa que é muito importante para mim, para reduzir o meu nível de estresse, que é a leitura. Certo, gente? Agora, você entendeu os milhares de benefícios, tá? Você entendeu alguns dos milhares de benefícios que a leitura tem para você. Eu falei para vocês os que fazem sentido para mim, que melhoraram muito a minha vida. Só que muita gente vai me perguntar, né? Cláudio, eu já leio muito, mas eu não tenho resultado. Às vezes eu vou ler e eu não dá resultado, às vezes eu comecei a ler e não me deu resultado nenhum. E aí eu vou te falar que é um ponto também que às vezes acabava me gerando insatisfação, é que eu lia e não acontecia nada. Só que agora eu vou te ensinar, e eu aprendi isso na marra, como que você vai utilizar o benefício das informações e transformá-las em conhecimento. Por quê? Só para eu explicar para você o que é informação e conhecimento. Tudo que está escrito nesse papel aqui são informações. Quando eu interpreto o que está escrito aqui, essas informações, e faço alguma coisa, isso se torna conhecimento. Informação por informação, somente palavrinhas jogadas no papel ou jogadas no ar. Aí, de fato, são informações. E o que é o conhecimento? Conhecimento é você aplicar as informações de uma forma correta para você gerar resultado. Ok? Então, assim, às vezes você lê, não faz nada, e aí o que acontece? Não tem resultado. E aí você fica extremamente insatisfeito. E aí realmente acontece isso com muita gente. Então, assim, hoje eu vou te ensinar você a transformar a informação do livro em conhecimento para que você se torne uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor e etc. da forma que você desejar, ok? Você vai aqui parar de ser um obeso mental e eu vivo falando isso. Você tem que aplicar as informações contidas dentro do livro. E aí isso é fundamental, porque às vezes você está consumindo muita informação e você não faz nada com ela, você não gasta essa informação, você não aplica essa informação. E aí você fica o quê? Obeso mental. A tua cabeça fica inchada, cheia de informação, você sabe tudo e nada faz. E aí eu não quero que aconteça isso na sua vida. Então, de que forma que você vai fazer a informação se transformar em conhecimento na tua vida, em sabedoria? Primeiro de tudo é você mudar a tua mentalidade. Como assim? Você tem que entender que somente ler não vai te levar a lugar nenhum, tá? Somente ler o livro ali que tem ali atrás, que tem aqui na minha mochila, ó, vou te mostrar, que tem aqui na minha mochila, não vai te levar a lugar nenhum. Somente ler não vai te levar a lugar nenhum. O que que acontece? Você não precisa somente ler, mas você tem que acreditar no que você está lendo e, principalmente, praticar. Eu falo isso para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente sobre esse livro aqui. Esse livro aqui chama O Poder do Subconsciente. Eu tô do meio para o fim desse livro. Estou extremamente cético em questão desse livro, porque esse livro ele me traz algumas informações que eu não acredito muito. Só que adianta só eu ler e ficar assim, ah, não vai acontecer, não é bom, não presta e etc e tal. Não. O que que o livro dá? Ele dá algumas coisas ali, algumas informações que eu faço o quê? Eu aplico, eu pratico. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, beleza, valeu a experiência. Então, assim, você tem que acreditar no processo. Você tem que acreditar naquilo, é você aplicar aquilo que você está lendo. E por isso que eu falo para vocês de mudar a mentalidade. Então, assim, você vai olhar para as coisas e aí você sim vai fazer, de fato, o que precisa ser feito. O livro ele vai te dar muitas informações. E o que que você vai fazer com as informações? O que que você pode aplicar? Vamos embora, aplica. Começa. Fica durante um tempo aplicando conhecimento. Ah, não está fazendo sentido. Descarta. Nossa, está fazendo sentido. Continua. Perfeito. É dessa forma.
Então, assim, você tem que testar isso. Você precisa mudar sua mentalidade com questão à leitura. Não é somente, vou sentar aqui bonitinho, ficar na cafeteria, postar no Insta que eu tô bonitinha lendo. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Ok? Você precisa, de fato, mudar a tua mentalidade com questão à leitura. E o segundo ponto para você transformar conhecimento, transformar informação em conhecimento, é utilizar as ferramentas dadas no livro. Gente, todo livro dá alguma informação, todo livro dá alguma ferramenta, todo livro dá algum tipo de aplicação para que você utilize na tua vida. Cláudio, mas é um livro de história. Beleza, a história ela tem um fundo, ela tem uma reflexão, ela tem alguma coisa que você precisa se embasar. Gente, até a história dos três porquinhos tem um fundo, tem um cunho ali para você refletir e você aplicar na tua vida. Porra, então por que diabos você não aplica nada? Então, assim, você precisa utilizar as ferramentas dadas no livro. Senão, é somente um negócio, um monte de papel que custa 20 a 50 reais que não presta para merda nenhuma. Então, assim, eu falo isso para vocês, desculpa me exaltar um pouco, mas assim, que as pessoas falam, o livro não presta, não presta. Não presta porque você não usa, porra. Não presta porque você não utiliza a porra do conhecimento do livro. É, obviamente que nada vai acontecer, porque de fato você não aplica nada. Então, assim, precisa utilizar as ferramentas, as práticas. Cara, não serviu? Ótimo, vai para o próximo. Não é toda ferramenta que eu vou te dar que vai servir na tua vida. Não é toda prática que você vai aprender na vida que vai servir para sempre. Não é. O mundo muda, as coisas mudam, você muda. Então não é tudo que você vai ler nossa, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Por exemplo, os livros que estão ali, você acha que eu aplico tudo que está ali escrito? Não, não. Eu olhei para todos aqueles ali, eu fui olhando, fui vendo o que que fazia sentido, o que que não fazia, peguei algum, descartei outro aí, substituí um pelo outro, e é assim, gente. É assim que funciona. Você precisa utilizar as ferramentas dadas dentro do livro. Isso é fundamental, tá? E aí você está entendendo. Cláudio, eu entendi o benefício e eu entendi como eu transformo informação em conhecimento. Só que, ponto principal, como eu começo a ler? Muita gente vai chegar para mim e falar assim, Cláudio, eu não leio, eu não tenho a prática de ler, eu não consigo ler. E aqui eu vou te dar 3 pontos práticos que eu desenvolvi na minha vida que fizeram total diferença para eu começar a ler, para eu começar a criar um hábito, para eu começar a desenvolver um aprendizado em cima das leituras. Primeiro de tudo, é você saber escolher os livros. Não fica procurando no Instagram, na rede social, qual o livro é melhor que o outro. Primeiro de tudo, qual leitura te interessa? Qual tema te interessa? Quais coisas você gosta? O que que te chama atenção? Eu, Cláudio, sou apaixonado em desenvolvimento pessoal. Eu adoro neurociência, eu adoro a psicologia, eu adoro estudo de personalidade. Eu gosto disso. Se alguém me botar para estudar e ler arquitetura, eu vou achar aquilo um inferno. Então, primeiro de tudo, começa a ler o que você gosta, o que te interessa. Porque se você pega alguma coisa que não é interessante, cara, você perde o prazer. Você abandona o livro. Só, não gostei disso aqui não. Pô, que chato. Então, assim, começa. E qual é a dica que eu dou para vocês em questão da seleção do livro? Pega livros mais curtos, menos técnicos. Pega um livro mais rápido, mais prático, mais fácil de ler. Para depois você começar com um livro mais difícil, mais denso, mais complexo. Não adianta nada você querer pegar um livro, por exemplo, esse daqui, O Poder do Subconsciente. Por mais que ele não seja enorme, ele tem aqui, deixa eu ver, 300 páginas. Não é um livro grande, mas é um livro que ele é meio carregado, ele é meio chatinho de ler. Se você começar a ler por ele, você vai ficar enjoado. Então, assim, você tem que começar a ler um livro que seja mais fácil. Cláudio, qual livro que eu começo a ler? Vai lá, me manda uma mensagem no direct, eu vou tentar te entender, eu vou tentar entender um pouco do que você tem de necessidade, quais são os seus gostos, para de fato você começar a ler. Cláudio, eu vou começar a ler gibi. Ótimo, tá ótimo. Vai começar a ler Turma da Mônica, beleza. Mas vai desenvolvendo. Começou essa semana a ler Turma da Mônica, semana que vem começa a ler uma história em quadrinho maior. Daqui a pouco você começa a ler um livro melhor. E aí você vai escalando, ok? E esse é o primeiro ponto. Escolha bem os seus livros. Esse é o primeiro ponto. Escolha algo que você gosta, escolha algo que te interessa.
coisas mais curtas, mais lúdicas e menos técnicas de início para que você crie essa rotina de leitura. Para quê? Que a gente cai exatamente nesse segundo ponto, que é criar uma rotina de leitura. Primeiro de tudo, você selecionou um tema de livro que você gosta de ler. Tá, gosto desse tema aqui, XYZ. Agora, o segundo é você criar uma rotina de leitura, um hábito, é como se fosse um momento ali, um ritual diário. Às vezes você tem um ritual de fazer oração todos os dias. Eu tenho um ritual de fazer a minha leitura todos os dias. Então, assim, a partir do momento que você criou, pegou um livro do seu gosto, habitue a criar momentos de leitura. Eu falo para vocês que momentos não precisam ser vários momentos de leitura. Uma vez no dia já está excelente, porque eu separo meu dia uma vez no dia para ler. Eu separo uma hora para ficar lendo um livro. Ou seja, nessa uma hora eu fico ali imerso. Eu fico ali com um horário fixo e estabelecido por mim, para que não tenha interrupção, que eu não tenha nenhum tipo de urgência nem nada para resolver. Obviamente, uma hora ou outra vai acontecer de eu ter que não ler, sim, mas a grande parte do tempo eu vou sim ler ali, vou ficar naquele tempo. Eu falo para vocês para você não ficar mudando muito de horário, porque bagunça. Bagunça na tua cabeça, bagunça a tua rotina, bagunça o teu cérebro. Então, assim, cria uma rotina, cria um horário. Eu gosto sempre de fazer pela manhã, porque pela manhã ninguém me enche o saco, ninguém me perturba. Sempre antes de todo mundo começar a trabalhar, eu gosto de começar a ler às 7 horas, 10 para as 7. Então, assim, eu pego de 7 às 8, mais ou menos, que aí 8 horas eu começo a trabalhar, de fato. Mas, assim, nesse horário de 7 às 8 é o horário que eu faço a minha leitura. Por quê? Porque ninguém está trabalhando mais ou menos nesse horário dos meus clientes, e aí eu consigo ter esse momento para quê? Focar e ficar concentrado ali no meu conteúdo, ok? Então, esse é o ponto que eu acho que é importante para você. Você vai treinando o seu cérebro a criar essa rotina na tua vida. E o último ponto que eu quero deixar muito claro para vocês é: tenha um ambiente propício. Gente, para você começar a ler, você tem que saber o que que você vai ler, você tem que criar essa rotina de leitura e, principalmente, você tem que ter um ambiente propício para você ler. Não adianta você querer ler no meio de um estádio de futebol. Você tem que entender, não adianta você querer ler, tipo, começar a ler dentro do ônibus ou no metrô. É um pouco mais difícil. É impossível? Não. Mas é bem mais difícil. É bem mais sacrificante. Então, assim, não significa que seja impossível. Se só tem isso para fazer, vai e faça. Mas, assim, é você ter um refúgio de leitura para você. É você ter um espaço seu com o seu livro. Eu, Cláudio, gosto de ler ou aqui na minha sala ou gosto de ler no meu quarto. Eu gosto de ler, às vezes eu vou para minha casa, fico lá no meu quarto, assim que eu chego do meu treino na academia de manhã, eu pego o meu livro, silêncio total, fecho a minha porta, fico ali uma horinha, não tem barulho, concentrado. Por quê? Você precisa se manter concentrado, principalmente no início. Principalmente no início. Ou seja, desliga celular, fique em um ambiente silencioso, longe de um monte de gente. Falatório, esquece isso, para você se concentrar totalmente na leitura, sem pressa. Eu separo uma hora para que eu não tenha pressa. Eu separo uma hora que, eu li 20 páginas, li 10 páginas, li 50 páginas. Tá tudo bem. Eu separei uma hora para ler. É uma hora que eu vou ficar aqui lendo. Então, assim, esse é o ponto que eu queria deixar para vocês, ok? E, se você gostou dessa leitura, eu quero te fazer um convite. Eu criei um clube de leitura online, que ele fornece exatamente o seguinte: eu quero criar o hábito de leitura em algumas pessoas que não têm essa facilidade de ler. E esse clube eu criei totalmente para você ter o incentivo de ler, aprender e, principalmente, praticar o conhecimento. Eu não quero somente que você seja um obeso mental, que você saia com informação e prática disso na sua vida. E como que ele funciona? Sendo encontros quinzenais, todo de 15 em 15 dias, a gente vai se encontrar pelo Meet, a gente vai fazer um bate-papo, e eu vou selecionar um livro, depois, por seguintes, a gente vai fazendo votação, e aí cada um vai ter um espaço, o seu espaço, para dar os seus pontos de vista sobre os capítulos que eu falar para a pessoa ler. Todos os encontros, as pessoas vão receber um questionário de 5 perguntas para responder sobre o que elas leram dentro daquele capítulo e darem os seus pontos de vista.
As perguntas serão as mesmas para todos, para que você entenda que o ponto de vista do outro pode ser diferente do seu, mas que pode ser muito agregador para a sua vida. Então, assim, nessas 5 perguntas, todos os encontros, você vai responder para mim e você vai responder para a turma inteira o que você interpretou daquele livro, qual atitude você vai tomar dentro daquela leitura e o que você de fato praticou dentro desses 15 dias que você está lendo. Então, assim, isso eu acho muito importante porque muita gente não pratica nada do que lê. E aí eu acho isso muito triste. Por quê? Porque você precisa aproveitar o máximo que um livro pode te oferecer. E esse questionário ele vai te incentivar a buscar o resultado através dessa leitura e transformar a informação que eu falei lá no início em conhecimento para sim, de fato. Todos os encontros, assim que assim, a gente aplica esse conhecimento, né? A gente desenvolve conexões com outras pessoas e a gente também desenvolve o hábito da leitura, que para mim esse é o ponto principal. Se você ficar 1 mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 2 anos, 5 anos, não importa. O que me importa é que você crie o hábito da leitura. Se você conseguiu criar o hábito da leitura nos primeiros encontros, perfeito, tá ótimo. E para mim eu vou ficar muito contente e satisfeito, porque meu objetivo maior é aumentar a média do brasileiro de leitura. E se você gostou, se você se interessou nesse clube de leitura, eu peço para que você acesse o link na descrição desse vídeo. Vai estar o primeiro link vai estar lá, Clube de Leitura, na descrição do vídeo. E aí eu quero que você se inscreva. Leia ali a página de venda, venda não, a página de captura ali, que você vai se inscrever, vai deixar seu nome, seu e-mail. E se inscreve se fizer sentido para você e você quiser começar de fato a ler isso. Eu sempre fiz esses encontros presenciais. Sempre fiz aqui na minha cidade, aqui na minha sala, e a gente fazia muitos encontros. Mas eu comecei a vislumbrar que é uma necessidade mundial, nacional aqui no nosso país, de que eu acho que a gente pode fazer esse encontro de forma online. E eu decidi fazer isso de forma online. Ok? Então, se você gostou, clica no link aí embaixo, se inscreve no nosso clube de leitura, que eu mesmo vou entrar em contato com você para te explicar e para te mostrar todos os benefícios de tudo que a leitura pode proporcionar na sua vida, ok? E se você gostou desse vídeo, te peço uma gentileza, peço para que você curta esse vídeo, comente qual o livro que você gosta, se você já lê, se você não lê, o que fez sentido dentro desse vídeo para você assistir ele até o final e, obviamente, compartilhe com quem precisa começar a ler e deseja também participar de um clube de leitura que vai facilitar esse processo, ok? Então, gente, no mais, é isso. O vídeo de hoje é isso aqui que eu queria entregar para vocês e nos veremos no próximo vídeo. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana, um beijo enorme no seu coração e tudo de bom. Tchau, tchau.